Nós vamos falar sobre o girassol, uma flor que é capaz de trazer luz às células degeneradas, e a gente vai entender por que esse título ao longo do nosso estudo. É, é uma flor, é uma planta muito conectada, uma planta com muitos significados, significados simbólicos, subjetivos, espirituais. Então, é uma flor muito abrangente e muito importante, né, na nossa, como recurso nos nossos tratamentos. Então, quando eu pensei de trazer esse estudo para vocês, eu fiquei me perguntando assim, qual é a relação do girassol com as doenças crônicas? Ou seja, com aquelas manifestações, né? Vamos tirar aí um pouco o peso de doença, né? E vamos falar de manifestações de desequilíbrio ou de distúrbio, né? Então, qual é a relação do girassol com esses distúrbios que acontecem no nosso corpo e que vão degenerando, né? Degenerando as nossas células, degenerando o nosso sistema nervoso. Então, qual seria aí? Onde é que o girassol entra nesse assunto? E aí a resposta está na reflexão que a gente começa a fazer em relação à planta, em relação ao girassol. Então é importante a gente entender algumas coisas, como sempre eu faço, né? Antes de falar exatamente da planta, eu sempre tento contextualizar uma situação, né, um distúrbio, um desequilíbrio, para que a gente possa então entender a ação daquela planta, né, como que aquela planta pode, vamos dizer assim, ajudar no reequilíbrio, né, no estabelecimento da saúde. Então, é importante a gente compreender que toda doença pressupõe-se um diálogo do corpo. Então, eu costumo dizer que eu não acredito em doença. Eu acredito numa falta de diálogo entre os níveis de consciência que a gente tem, que é a consciência física, etérica, emocional, mental, né? Esse diálogo desses corpos materiais, nessas expressões de consciência mais material, tridimensional, né? Com a alma. Então, quando a gente interrompe essa comunicação, ou quando a gente não consegue estabelecer essa relação, a gente vai adoecendo, né? Então, adoecendo entre aspas, né? Ou seja, vão gerando várias tentativas que esses níveis de consciência vão realizando, né? Vão tentando reestabelecer essa comunicação. E quando o sintoma chega no corpo físico, é quando, infelizmente, é quando a gente escuta o que está se passando. Escuta que a gente não está mais. A gente escuta, não, a gente percebe, né? A gente olha e vê, porque já chegou no campo físico o distúrbio, o desequilíbrio, e ali a gente não tem como não ver, porque está materializado, mas aquilo já passou por vários níveis, né? E a gente não percebeu, a gente não deu valor, ou a gente não percebeu, ou a gente não quis perceber. Aí são várias situações, né? Isso então isso que acontece é como se fosse uma interrupção aí de comunicação com os nossos núcleos mais profundos de consciência, que é o núcleo anímico, né? Então, desse ponto de vista, é importante para a gente compreender o girassol, né, que a gente compreenda esses conceitos também, que a gente vai entender por que que a gente está conectando isso.
né? A doença não é uma punição, né? A gente não está sendo punido porque a gente adoece ou porque a gente entra num distúrbio, num desequilíbrio. Não é algo que Deus nos envia para nos tornarmos melhores e purificados. Eu acho que isso a gente pode estar aí, né, refletindo um pouco, questionando sobre isso, porque nós nascemos para ser feliz. A gente não nasceu para sofrer, nem nasceu para sentir dor, né? Isso são muitos assim, muitos equívocos que a gente também foi construindo ao longo da nossa vida. Então, se a gente não nasceu para sentir dor, se a gente não nasceu para ser infeliz, e se tudo depende do como a gente lida com as situações, com os fatos da vida, com os processos da nossa vida, então, por que que a gente adoece? Por quê? O que que acontece? Na verdade, aqui eu não vou aprofundar nessas situações, mas eu quero trazer uma inquietação para vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E não quero respostas nesse momento. Somente vamos perguntar isso, para a gente chegar em algum outro lugar, né? Será que a gente adoece pelas nossas escolhas? Será que a gente adoece por não escolher? Será que a gente adoece porque a gente vive traumas? Será que a gente adoece nas relações humanas? Ao nos relacionarmos, a gente adoece? Ou será que a gente adoece quando a gente não se relaciona? Ou, para aqueles que acreditam, a gente traz isso de outras vidas? Será que isso é karma para quem acredita, né? Ou será que a doença, a gente adoece porque a gente se afasta de nós mesmos? Ou será que a gente adoece por fatores externos, alimentação, estilo de vida, preocupação, estímulos excessivos no sistema nervoso de forma geral, com tantas coisas do lado de fora acontecendo, estresse? Será que a gente adoece pela hereditariedade? Porque a gente tem ali no código genético um gene deficiente? Ou será que é uma desordem dinâmica da nossa força vital, como diz, né, o Hahnemann, né, o pai da homeopatia? Então, são muitas perguntas que a gente vai deixar aí ecoando no ar essas perguntas, porque o girassol nos traz essas reflexões, né? Porque a gente vai entender tudo o que eu estou colocando agora. Então, se a gente for falar, assim, se a gente for dar um enfoque, uma abordagem biológica, né, desses distúrbios que vão acontecendo, né, desses desequilíbrios que a gente chama de doença, né, a gente pode, no enfoque biológico, tá bom? Eu não vou nem entrar na questão psíquica, mas como para mim também nada está separado, o biológico do psíquico, do social, nada está dissociado, está tudo junto, no mesmo contexto que é o ser humano, mas a gente pode abrir a porta do biológico. Então, nós vamos a fazer essa abordagem abrindo a porta do enfoque biológico. Então, o primeiro enfoque é que nós estamos intoxicados. E esse processo de intoxicação está dentro e está fora da célula. Dentro da célula, né, atingindo todas aquelas organelas que são importantíssimas na manutenção da vida e da harmonia, e também fora da célula, num líquido ali que a gente chama de extracelular. Então, as toxinas daquilo que a gente come, daquilo que a gente pensa, né, do mau uso do pensamento, o mau uso da palavra,
né, as críticas, né, os julgamentos, né, enfim, tudo aquilo que intoxica, ele fica circulando dentro do nosso corpo e a gente precisa, de alguma maneira, dar vazão a essa intoxicação, a essas toxinas. Né? Então, a gente, num processo de cura, de transformação, a gente precisa dar atenção ao processo de desintoxicação, porque esse processo de intoxicação ele vai gerar uma desvitalização geral, né? Então essa intoxicação ela pode entrar via metabólica, digestiva, ela pode entrar via circulatória, são várias vias, dependendo de cada ser humano, ele vai apresentar aí um local específico de intoxicação. E quanto maior o trauma, ou seja, esse trauma sendo no enfoque biológico, poderia ser é, os, as cicatrizes, né, as cirurgias que vive, ou, de um ponto de vista emocional, os traumas psíquicos, ou mesmo processos na boca, né, que diz respeito a um trauma biológico, né, com qualquer situação na boca, ali está muito perto do nosso cérebro, então isso tudo vai gerando campos interferentes. Então, a gente tem processos de intoxicação, a gente se intoxicou, né? Os nossos alimentos estão intoxicados, a poluição, tudo isso que a gente colocou aqui, e ao mesmo tempo, né, os campos interferentes de situações traumáticas que a gente vive, né, e que vai gerando estresse no sistema nervoso autônomo. Então, é um conjunto de fatores que fazem as nossas células irem se degenerando. E uma das formas de lidar com a degeneração, com essa degeneração promovida pelas doenças crônicas ou pelo processo de intoxicação geral que a gente vive, é gerar um impulso de luz. Então, aí entra, aí começa, a gente vai começar a entender por que que eu estou colocando isso para vocês, porque a gente precisa entender que não é a medicina natural, ela não vai lutar contra aquilo ali, ela vai encontrar um caminho de menor resistência e um caminho que não é para gerar conflitos. É um caminho, o caminho luminoso, né? O caminho da cura luminosa é a gente entregar para o corpo uma mensagem que não vai ser conflitiva, que não vai ser de embate, de luta, mas vai ser de lembrança do que ela é, né? Lembrança da perfeição que existe no âmago do ser dela, que todo ser é perfeito, né? Em essência, nós somos perfeitos. E a gente precisa se conectar com essa perfeição. E o reino vegetal, ele é uma ferramenta poderosa para que a gente possa estabelecer essa conexão com a nossa perfeição. E aí é importante a gente compreender também que cada indivíduo tem um estado de ser que é dele, é peculiar, é singular. Então a gente também compreender sempre que eu não posso lidar com a doença, eu tenho que lidar com o indivíduo. E eu também preciso compreender que aquele impulso que eu estou gerando ali de luminoso, que é a planta que eu estou oferecendo ali, aquilo que ele vai tomar como impulso luminoso por meio do reino vegetal,
eu também preciso entender qual é a ação que ele vai promover ali, porque também pode, para uma pessoa pode promover um tipo de ação e para uma outra pessoa promover outro tipo de ação. Então a gente também tem que ter essa delicadeza para poder olhar para isso, acompanhar isso, perceber isso, porque a planta em cada um vai gerar é, consequências diferentes. Isso em todos os sentidos. Eu posso estar tomando uma medicação fitoterápica, uma medicação homeopática, um floral, né? Eu tenho que entender que ali é um impulso que a pessoa está recebendo e que esse impulso em uma pessoa pode acontecer diferente na outra. Então, não tem receita de bolo. Né? Então, os reinos, isso outra coisa importante, os reinos da natureza são capazes de reproduzir um estado compatível com a vivência do ser humano. O que que isso significa? Significa que se eu estou oferecendo para uma pessoa, ou se eu estou tomando aquilo ali, eu estou tomando aquilo que aquela planta representa em todos os níveis, no nível bioquímico, nos metabólitos secundários que vão promover uma ação terapêutica, mas também tudo aquilo que a planta representa a nível simbólico, né? A nível sutil. E o girassol é uma planta, é uma flor que tem muitas representações sutis e a gente vai adentrar um pouquinho nessas representações. Então a gente vai entender o estado compatível do girassol em nós. Então, o nome científico do girassol é Helianthus anus. Ele é da família das Asteraceae, e ele é as antigas compostas, então ele é dessa família bem grande, bem diversificada, muito plural essa família. A origem dele é da América do Norte. Os povos indígenas é que começaram a utilizar essa planta e domesticaram, né, a semente e há mais de 3.000 anos, então ela tem uma história aí, né? E ela é utilizada, né? Era utilizada para fins alimentares, como é até hoje na nossa civilização. E também na civilização, nos povos indígenas, também ela era utilizada em cerimoniais, e a gente também vai poder entender um pouquinho mais à frente. E as partes utilizadas sementes, as folhas e o pólen. Então, o girassol, ele tem uma relação que simboliza, né? Simboliza a relação com o sol. O comportamento dele é um comportamento solar. Ele até vai fazendo esse caminho, né, de estar se relacionando com o sol, né? De estar sempre mirando ao sol. E esse comportamento, todos os comportamentos das plantas falam do que ela do seu campo de atuação. Então, a medicina antroposófica, ela utiliza muito essa visão a partir dessa visão ela desenvolve toda a sua medicina, né? Toda a sua é, todo o seu desenvolvimento farmacológico, todos os medicamentos que ela desenvolve, é todo baseado no comportamento, né, da planta, na morfologia da planta, ou seja, a geometria dela, como ela é fisicamente e o comportamento dela. E a gente também tem, né, dentro dos princípios da cosmobotânica, a relação das plantas com os planetas do sistema solar.
Então, existe, os planetas do sistema solar exercem uma influência determinante nas plantas. Então, existem plantas que são solares, existem as plantas que são lunares, existem plantas com comportamento saturnino, ou seja, esses comportamentos, essas associações, elas são muito referenciadas, né, na antropologia, na antroposofia e na cosmobotânica, que é um estudo também que a antroposofia, Rudolf Steiner estudou muito esse campo, né? E que também, né, o Dr. José Maria Campos Clemente, ele também foi bebê dessa fonte, né? Então, o girassol hoje representa o Sol, ele é solar, ele é regido pela energia do Sol, né? E isso a gente vê pela sua forma. Ele é um sol, né? Olha para ele que você vai ver, né? O formato dele, essa esfera, né? Essa geometria esférica, né? E que representa assim uma unidade, né, dentro da geometria. A esfera ela está relacionada à unidade, à totalidade, à conexão entre o material e o imaterial, à perfeição, o círculo, né? Então, os ciclos também, né? O círculo também traz a ideia, né? Dos ciclos, né? Então, tudo isso, todas essas informações estão contidas simbolicamente nessa planta. E quando a gente toma essa planta, de alguma maneira, a gente está absorvendo esse conhecimento, né? A essa energia, a energia do ouro. Por que o ouro? Porque o ouro está relacionado ao sol. Cada metal que está contido aqui nesse planeta, os principais metais, eles estão relacionados aos planetas e estão relacionados também aos nossos sistemas dentro do nosso corpo. Então, o girassol é a representação do ouro no reino vegetal. E as abelhas, né, são a representação do ouro, do sol, no reino animal. Então, a gente tem aí, né, as representações em todos os reinos, né? O reino vegetal, como o girassol, o ouro, como o reino mineral, e as abelhas no reino animal. Todos esses três são representações do Sol manifestado nos reinos. E onde é que o Sol está manifestado dentro de nós? Onde é que o ser humano representa o Sol? É o coração. Então, o coração é o girassol, é o nosso girassol, né? É a representação do ouro, do Sol no nosso organismo. Então, esses quatro reinos, né, representam o Sol, a energia solar, né? Vamos dizer assim, aquele que nos dá a vida nesses quatro reinos, no coração do homem e da mulher, o ouro, né? O girassol e as abelhas. Então, a gente pode estar fazendo essas conexões. E o girassol em si, ele representa, a gente vai entender isso, que ele representa as forças, ele dentro do seu comportamento, está contido, né? Forças que são forças polares, né? Que são forças que ora representam as ondas, ora representam as partículas, ou seja, ora ele vai representar as forças da substância, da matéria no seu comportamento, a gente vai ver isso, e ora ele vai representar a onda, a energia que ele vai reproduzir. Então, o seu crescimento em comum, eu não sei se vocês já puderam observar
o crescimento de um girassol, ele cresce muito rápido, muito rápido. E ele vai crescendo e ele vai tendo um comportamento que é um pouco diferente dos outros reinos, das outras plantas do reino vegetal, né? Então, o que que acontece? Ele, ao invés dele ir diminuindo as folhas para poder criar um equilíbrio ali, ele não faz isso, né? Que isso é a maioria das plantas fazem isso. Ele não faz isso, ele cresce um tamanho desproporcional nas folhas. Então, ali se observa uma energia poderosa ali de crescimento material. Então, é uma grande haste, que é o caule dele, chega até a ser uma coisa meio desproporcional, ele vai ficando pesado e ele vai tombando à medida que ele vai crescendo, né? Então, esse crescimento que manifesta a força da substância, da matéria ali nele, ele cresce muito e muito rápido, né? E tomba em direção à terra. Então, essa é uma representação de uma força da substância dele, da matéria, da força material dele. Porque ele precisa, depois disso, ele precisa expressar a força imaterial, o poder imaterial dele, né? E aí, que nesse primeiro momento, né, a matéria vai preponderar em relação à luz, que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando pesado, né? E vai tombando até que ele se abre em flor. Quando ele se abre, é o ápice da floração, é o ápice da sutilização dele, é onde ele doa para a vida, ele doa o que ele tem de mais sutil, que é a flor e que é o pólen, né? O girassol, ele tem muito pólen. É assim, é uma coisa, é assim, uma muita produção de pólen. Ele é muito abundante em tudo, na sua expressão, porque é o sol, né, que irradia. Então ele é abundante. Assim como ele é abundante na matéria, na expressão material dele, substancial, ele também vai oferecer o pólen, né? E o pólen, o que que é o pólen, né? O pólen é o limite na relação entre o que é mais sutil e imponderável e o que é mais material. Então, o pólen representa essa ligação do meio, do nível material com o nível imaterial. O pólen é um elemento mercuriano, é um elemento que circula entre o que está mais denso e o que está mais sutil. Então, ele tem uma abrangência muito grande e ele tem um poder de cura muito grande. E essa quantidade de pólen é uma grande atração para completar um ciclo de relação entre os três reinos, porque aí há muita visitação das abelhas. Então, uma flor que, né, de girassol encharcada de pólen e visitada pelas abelhas, tem um grande potencial de cura, um grande potencial, um grande impulso de harmonização, de organização celular, porque não existe nada mais expressivo na organização nesse planeta do que a vida das abelhas. Então, isso tudo está contido ali. Quando as abelhas visitam, elas levam essa energia de organização, né? Elas levam o que elas são, porque elas estão se relacionando com aquilo ali. Então, existe uma troca
de energia, de informação, e isso tudo é o que a gente posteriormente vai utilizar como medicamento para que isso possa entrar como um código, como uma informação dentro do nosso corpo e o nosso corpo encontrar essa ideia de harmonia, essa ideia de organização, essa ideia de perfeição que é o próprio girassol e essa relação que ele gera com o sol, com o ouro, com as abelhas. E aí, depois que ele faz isso, né, depois que ele manifesta o seu esplendor, o que que acontece? Ele tomba e reverencia, né? Quando ele cai, é um ato de consumação de humildade, né? E quando nesse ato de consumação, ele doa as sementes, né? E as sementes vamos dizer assim, a obra, né? É a obra final dele, né? Então, não, ele não se basta em oferecer para a gente tudo, toda essa beleza, toda essa harmonia, todo esse simbolismo, todo o pólen que ele tem, toda a cor dourada que ele é. Além de tudo isso, no final, ele tomba em reverência, tomba em humildade e oferece as sementes, que é aonde a gente vai encontrar o maior valor nutricional dele, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente contemplar um pouquinho, né? Vocês veem aqui todos esses pontinhos amarelos, aqui é tudo pólen, né? E aqui a abelha, né? Coletando o néctar e na sua patinha, tá vendo aqui? Ela carregando esse pólen. E ela vai levar esse pólen, né? Ela vai na patinha dela, ela vai levar esse pólen lá para dentro da colmeia também, né? Então, isso é uma, eu não sei, eu sempre fico assim muito tocada quando eu falo do reino vegetal. Eu amo o reino vegetal. O reino vegetal para mim é tudo nessa vida. Eu tenho uma relação muito profunda e todas as vezes que eu leio, releio, estudo, me relaciono, eu não me canso, eu não canso de amar e de admirar essa potencialidade, né? Tudo que eles nos oferecem, né? Como amor, sabedoria, harmonia, né? Então, a gente pode estar utilizando tudo isso, né? Como um fitoterápico, então a gente pode estar utilizando o girassol como extrato das flores. A gente pode utilizar ele como tintura mãe. E a gente vai trabalhar, a tintura mãe vai ser da flor, né? Então, extrato, né, de girassol. Então, o girassol não são as folhas, são as flores, né? E existem pesquisas que já comprovam que o girassol é útil, né, no tratamento da malária. A malária é uma doença, creio que, para quem não sabe, a malária é uma doença que vai destruindo as células sanguíneas, as hemácias, né? O, o parasita que fica ali circulando, ele tem um ciclo e nesse ciclo ele estoura, né? Ele vai se reproduz dentro do corpo e vai destruindo as hemácias, as células vermelhas. E vai gerando anemia, vai gerando uma série de sintomas desagradáveis, né? E dependendo do tipo de malária, pode levar à morte.
Então, já se tem estudos que mostram o poder, né, da flor, da tintura, do extrato da flor, para a reconstituição dessas células, ou para estimular a hematopoiese, ou seja, a formação de sangue. Então, ele também é útil, né, para situações de anemia. E a gente sabe que o sangue tem uma representação no nosso corpo muito semelhante ao pólen. O sangue, ele é um intermediário entre a nossa consciência material e a nossa consciência anímica. Então, é a ligação, é a ponte. Então, o que a gente tem de menos material no nosso corpo é o sangue. O que a alma, vamos dizer assim, tem de mais material é o sangue. Então, o sangue é o mais material da alma e o mais imaterial do corpo. E o girassol vai atuar aí na formação, na estimulação de novas células, porque ele tem esse tropismo, assim, ele tem essa atração, ele tem essa tarefa, né? Então, isso em todos os níveis, porque já foi feito estudo científico e já se viu que cientificamente é útil. Mas a gente também tem esse conhecimento sutil e simbólico, que a gente pode agregar, nada é conflitante, tudo agrega. Isso também é muito interessante, né? E ele também é muitíssimo indicado para doenças do sistema imunológico, doenças autoimunes, né? Então, o que que é uma doença autoimune? O nosso corpo não reconhece o eu. E o girassol é o eu, é o sol. É o eu sou, é o girassol. Então, quando você toma o eu sou do girassol, o nosso corpo lembra de quem ele é. E aí, para as doenças autoimunes, é fantástico. A gente faz tomar o extrato da flor do girassol. As sementes, né, elas são assim, terminando aí a flor, também é indicado para qualquer tipo de doença degenerativa, artrite reumatoide, diabetes, é, hipertensão arterial, mas não é que vai curar o sintoma, entende, gente? Não é isso. É que ele vai estimular o seu poder de autorregulação e também com os seus princípios ativos vai estar trabalhando no plano mais material e aquilo vai fazer um efeito duradouro, benéfico, harmônico, né, no seu corpo. E aí também é nessa relação que a gente vai construindo, a gente também vai construindo uma outra consciência em relação ao reino vegetal, porque aí não é o reino vegetal que vai curar, é um pouquinho diferente. Ele vai ser uma oportunidade para você encontrar o seu poder de cura, né? Hoje a gente fala muito do empoderamento, né? Então, eu acho que seria assim um empoderamento do seu próprio, da sua própria cura, né? Da sua própria transformação. Então, a utilização das sementes do girassol, elas são muitas também, né? Então, ele é fonte de proteína. Então, para quem faz uma alimentação vegana ou uma alimentação vegetariana, é importante, né, inserir as sementes de girassol. E se você trabalhar com ela já germinada,
esse poder ele vai multiplicar, né, no processo da germinação da semente, ele ali, o número de aminoácidos essenciais multiplica, né, no momento em que ele lança aquele, né, o seu processo, o seu germen, né? É naquele momento ali que, que todo o seu potencial nutricional vai multiplicar, né? É rico em gorduras mono e poliinsaturadas, ou seja, são as melhores gorduras que tem, as mais assimiladas da melhor forma para o nosso corpo. São gorduras benéficas que vão ajudar a proteger a saúde cardiovascular, vai regular o colesterol, vai aumentar os níveis do colesterol, o HDL, que a gente costuma dizer o colesterol bom, que isso aí também fica aí uma discussão também, mas a gente chama de colesterol bom, HDL, e diminui o LDL, que seria aquele colesterol que não pode estar aí nos níveis acima do valor de referência, né? E os triglicerídeos também. Então, ele também vai atuar é, no fortalecimento das funções do fígado, porque o HDL, o LDL, o triglicerídeo, está tudo ali sendo processado no fígado. Então, é muito indicado para tonificar o metabolismo do fígado, o metabolismo hepático, né? Ele é rico em ácido fólico, né? Então vai ser muito bom para quem está aí hoje em dia, se fala muito disso, né? Essa questão da ferritina, do ferro sérico, hoje em dia já se dá uma atenção para isso, né? Então o ácido fólico é a matéria-prima aí para aumentar os níveis de ferritina. É, tem aí as fibras, né, junto com todo com toda esses aminoácidos, essas proteínas, essas gorduras, ele também é rico em fibras, e essas fibras elas vão potencializar um efeito protetor do coração, né, um protetor cardiovascular. E aí, nesse momento que ele começa a funcionar como um protetor cardiovascular, ele vai, consequentemente, auxiliar na diminuição da pressão arterial. E, além de tudo isso, ele tem componentes, ele tem princípios ativos que ajudam a regular a glicemia. Então você vê que ele é muito amplo, é uma planta assim com muitas dádivas, com muitas possibilidades, com muito amor para dar para gente, não é? E aí a gente tem aí o pólen, né? Que além de tudo, sim, porque não coloquei aqui para vocês, mas a folha do girassol, ela pode ser desidratada, colhe, desidrata, transforma em pó e coloca na comida, porque ela também é riquíssima. Então, além da flor, além da semente, você ainda pode colocar a folha do girassol como um nutriente vegetal, que aí vai ter aí vários componentes que inclusive não é só a semente que tem essas características que vão tonificar o coração, que vão ser hipoglicêmicas, as folhas também têm componentes ali que vão agir dessa forma, além de ser rica em vitaminas, em sais minerais. Então, a gente pode estar aí utilizando como um nutriente vegetal. E o pólen, por último, né, que é a substância limite entre o material e o material, como eu falei para vocês, ele vai atuar numa esfera mais sutil, né? Enquanto a flor está ali atuando
né, na parte mais material, ou seja, no sangue, né, nas células, né? E as sementes vão estar atuando no corpo físico, né, na biologia do corpo. O pólen já vai ter um nível de vibração, de frequência, que vai atingir a esfera mental, trazendo luz, compreensão, estruturação, né? Então, assim, estruturação por quê? Porque está relacionado com a organização da mente, aquilo que a abelha representa ali e aquilo que o próprio girassol, né, olhando para ele, para essa esfera, né, toda organizada aqui, né, ele representa essa organização. Então, ele vai promover isso num plano mental. Ele vai ajudar esse impulso do pólen, né? Ele vai ajudar a dissolver as resistências e as cristalizações da mente, né? Essa mente que fica velha, arcaica, cheia de conceitos e preconceitos, né? Se a gente não toma cuidado, a nossa mente enrijece também, né? E a mente enrijecendo, enrijece o corpo todo. Aí vai dar problema de articulação. Então a mente tem que estar sempre renovada, sempre olhando para o universo, sempre olhando lá, né? Incluindo tudo, né? O universo e a Terra, né? Sempre ampliando, nunca estagnada, nunca estacionada, sempre aberta para o novo, né? Para aquilo que vem, né? Colaborar com as transformações na nossa vida. Então, o pólen é uma possibilidade da gente, quando a gente toma, da gente dissolver isso, essas resistências, né, essas cristalizações. E ele vai promovendo, então, essa purificação, né? Ele vai promover essa purificação no plano mental, ele vai promover essa purificação nos níveis celular e intercelular, né? O espaço intercelular é muito importante, não é só dentro da célula, em volta das células, entre uma célula e outra, formando um tecido, tem um espaço intercelular. Esse espaço é importantíssimo que ele esteja limpo, de toxinas. E, o pólen, ele vem com essa possibilidade. Então, as indicações, né, do pólen e principalmente do pólen e das flores, né, ele vai estar indicado para doenças crônicas degenerativas, para doenças inflamatórias, para infecções, para o câncer, para diabetes, para depressão, doenças reumáticas. Mas não é que ele vai curar isso ou vai eliminar os sintomas, não é isso não, né? Ele vai estar sendo como um tratamento de apoio para que você encontre o seu próprio poder de autorregulação para lidar com esses distúrbios que são, como eu falei lá no início, esse distanciamento do seu eu pequenininho com o seu eu maior, né? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a gente se perdeu. E aí, quando a gente se perde, a gente gera alguma situação conflitiva ou uma ilusão, né? A ilusão é muito comum a gente adoecer pelas nossas ilusões. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai te colocar num ponto mais alto da tua própria consciência, né? Que é o que ele representa. Então, tintura, extrato da flor do girassol ou um trabalho com o pólen do girassol é muito indicado para todos esses processos. E existe uma forma, existe um medicamento que foi desenvolvido, né, por esse médico que Dr. José Maria Campos Clemente,
que está nos livros dele, publicados, então eu tenho autorização para estar divulgando isso, que eu acho que isso é uma das minhas tarefas aqui nesse mundo, poder estar levando esse conhecimento dele para o mundo, né? Então, ele desenvolveu uma medicação com o pólen do girassol. E essa medicação foi dinamizada num método específico que ele desenvolveu, e esse medicamento ele colocou assim como um período específico, porque é um impulso, um período específico para você tomar, e ele trabalhou com doses únicas. Você toma uma vez aquele ali, numa dinamização mais alta, mais sutil, e depois uma outra dinamização um pouquinho mais baixa, e para justamente você é, receber esses dois impulsos, né? Que é mais sutil e o outro mais denso, né? Os dois impulsos, a substância, a, a partícula, né? E a energia, a onda, né? Então, esse medicamento, ele é um medicamento sutil, mas como a gente não tem acesso a esse medicamento ainda, é, a gente pode estar trabalhando e interagindo com o pólen, né? Aqueles que têm a possibilidade de ter um girassol na sua casa, né? E poder se relacionar ali com tudo isso que ele representa e coletar ali o pólen, né? E poder ir diluindo esse pólen, aí pode diluir na água e tomar água e colocar esse pólen, e pode solarizar essa água com o pólen e tomar com essa consciência, né, de que vai estar ali trabalhando a transformação do teu cérebro, da tua mente, dos teus pensamentos, da sua conexão, né, com a sua alma e com a abertura, né, da mente, com a descristalização, enfim, com tudo isso que ele representa. E a flor do girassol poder fazer aí, né, o extrato da flor, e poder também fazer essa experiência de tomar o extrato da flor. Então é isso, eu queria trazer essa informação hoje para vocês. E, e se vocês tiverem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? A diferença do pólen do girassol para outro pólen, tem alguma diferença, sim? Deve ter, né? Tem, tem a E diferença, sim. a nível de doença, assim, né? Cada um atua numa diferente, né? Então, geralmente os pólens, de uma forma geral, eles são muito ricos em aminoácidos, em enzimas, né? São extremamente enzimáticos. Eles são muito bons são ricos em vitaminas, né? Mas aqui a gente está falando especificamente do que ele representa a nível energético, a nível simbólico, né? E não tanto a nível nutricional, entende? Compreende? Entendi, entendi sim. Gratidão. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar. No caso, nas doenças tipo assim, as doenças crônicas, né? Tipo hipertensão, assim, no caso do uso, não só do pólen, mas também como do extrato, como você falou, aí teria um determinado tempo para uso ou seria calculado assim, uma forma homeopática de gotas por determinado tempo ou podia ser uso contínuo?
devido à doença ser crônica? Então, aí vai depender, né, de cada caso. Dependendo da doença crônica, dependendo do estado que a doença crônica se encontra. Por exemplo, uma hipertensão arterial, se você está tomando uma medicação, né, que vai Uhum, controlar a sua pressão, né, ou você está controlada, aquilo ali está o seu corpo está ali recebendo aquele medicamento que está ajudando a controlar. Então, é sim, diferente, por exemplo, de uma pessoa que está no estado descontrolado. Então, dependendo da situação, ela vai ser tomada de uma forma. Eu posso até, por exemplo, numa situação aguda, dentro de um processo crônico, eu posso estar sim. trabalhando 10 gotas da tintura de 2 em 2 horas, Ah, entendi. durante uma semana, né? Ou então Uhum, a pessoa está querendo, ela tem a hipertensão, está controlada pela medicação, mas ela está aí na busca, né? Tem uma busca interna nela. E aí você dá aquilo com uma outra intenção. E a pessoa vai tomar com uma outra intenção. Então, a intenção de quem toma, a intenção de quem prescreve, é muito importante também. É outro elemento importante para se considerar, né? entendi. Então, eu vou dar aquilo ali, a pessoa vai tomar aquela flor, que ela está tomando a flor. Isso já é Sim. uma diferença, né? E Uhum. aí pode ali estar trabalhando lá. Então você vai tomar o extrato, você toma uma vez ao dia durante um mês. Você entende que é diferente? Entendi. Estou entendendo. É muito diferente. Então você tem que entender ali, né? Então a dose a dose e a forma que essa dose vai ser ministrada depende da Da forma situação. como a pessoa está se apresentando no momento, não é isso? Exatamente. Entendi. Entendi. Obrigada. E quando você toma o pólen, por exemplo, é diferente de tomar a flor, é mais sutil. Então eu vou estar acessando um nível de consciência mais alto. Eu vou estar acessando o plano mental dela. Mas não é que o girassol flor não vai acessar. Depende de cada um. Eu posso tomar a flor do girassol extrato e ter muitas percepções internas para eu me transformar, né? Mas, claro que quando eu tomo o pólen, eu tenho uma acessibilidade maior ali naquele nível, porque é o nível mais sutil da planta, é o que ela representa. E o que a gente está tomando é a representação. E quando a gente se cuida dessa maneira, a gente também cresce, a gente se Entendi. sutiliza, a gente fica mais sensível à vida, mais sensível às pessoas, ao que elas, ao sofrimento do outro, entendeu? Que eu acho que é o que a gente também, as nossas tarefas, né, como ser humano, é estar sensível ao outro, é não ficar indiferente à necessidade do outro. Então, a flor, o girassol, ele desperta teu coração, entende? Ele vai estar, o pólen, ele vai estar abrindo aqui, ó, mente e coração, né? Uma Então, dinamização maior, mais elevada, fazendo com que ele atinja, não é isso? Uma forma mais. exatamente. Quando você dinamiza, quando você torna aquele medicamento homeopático, né, você vai atingir níveis cada vez maiores. Mas hoje, planetariamente falando, nós estamos recebendo muitos impulsos de sutilização, Uhum, muitos. Porque assim como tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Então a gente precisa estar focado na luz e deixar o que é ruim para o lado. Vamos focar na luz, no girassol que nós somos, no nosso coração. Então,
esse tratamento, né, o lidar com a planta, né, é muito importante nesse sentido, porque ele vai estar despertando isso. E como a gente está num impulso muito grande de sutilização, o fato de hoje tomar o pólen já com essa consciência já faz o trabalho, gente. Não Entendi. precisa nem dinamizar. Planta um girassol na sua casa, deixa ele crescer, colhe o pólen, coloca na água, apresenta para o sol, deixa a energia solar entrar e toma. Toma com aquela consciência de que você é o sol, você é uma consciência solar, iluminada, e que o girassol está ali só para te lembrar isso. É um Entende? despertar. É um despertar. Isso. Acho que a Entendi. palavra para o girassol é essa. Fala, Tem Silene. floral também, né? Tem o Sunflower, que é o floral da Califórnia, que é Ó, bem legal, é bem bacana. Você falou dessa questão desse impulso sutil, e eu sinto isso nos florais, né? Porque eles são bem sutis, né? E aí eu tenho explicado para as pessoas assim, eu tenho explicado assim a diferença do princípio ativo da planta, do chá e do floral nessa sutilização, né? uhum. E é interessante porque ele é muito usado para trabalhar a questão da relação com o eu, com o pai, né? Com essa condição de alma de se colocar no mundo, de se posicionar, de assumir, né, um lugar, né? É o eu, né? É o eu, É o sol, exatamente. né? E que a gente precisa estar aí, né? Com o nosso eu é, equilibrado, né? Harmonizado, né? Porque, assim, os florais, a frequência, né? Pelo que eu compreendo dos florais, a frequência dele é no campo emocional. São virtudes, né, que necessitam da gente equilibrar o nosso campo emocional. Então, gente, olha, a gente tem tudo nas nossas mãos, né? A gente tem, se a gente quer trabalhar um pouco mais a nossa consciência emocional, a gente tem os florais. Se a gente quer ampliar nossa mente e livrar nossa mente das nossas cristalizações dinossáuricas, a gente tem os dinamizados, né? A gente tem aí o pólen, né? Se a gente quer trabalhar a nível sutil, mais biológico, orgânico, a gente tem as flores. Se a gente quer se nutrir, né? Se nutrir de luz, aí a gente tem as sementes. Então, olha, é uma gama de possibilidades que a gente tem, né? Alguém tem mais alguma colocação ou uma pergunta? Isabela, boa noite, querida. Oi, meu amor. Eu queria mais saber da semente, porque assim, quando eu fazia pão, que eu tenho evitado farinha, eu usava muito a semente. Mas agora, com evitando pão, eu não, assim, eu de repente ponho na granola. Mas assim, qual maneira, qual outra maneira que poderia usar a semente? Porque a semente para mim é mais fácil, entendeu? De usar. Muito boa pergunta para complementar. Então, você pode colocar ela de molho à noite. Aí de manhã cedo você tira a água, deixa ela dar uma germinada. Naquele dia ela vai sair um germe assim. Pim. Quando ela sair esse germe, você vai fazer o leite. Aí você vai pegar assim uma água morna, a gente chama de amornado, né? Né, irmã Maria José, que tá aí bem quietinha. É a mestra nisso aí. Você amorna, é, e bate no liquidificador e faz o leite. Mas você não coa, não, porque a fibra dele também é importante, né? Então aí você bate no liquidificador e toma aquele leite de manhã. É puro mineral, sabe? É riquíssimo em fósforo, é riquíssimo em magnésio, fósforo, acho que manganês.
São muitos minerais. São muitos minerais que tem nele. Então, é uma mineralização que você faz quando você toma o leite, né? Outra forma também é você bater no líquido, tritura ele seco, ele normal, tritura e usa ele como se fosse um gersal, entendeu? Você pode até misturar ele com gergelim e bater no liquidificador e usar. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí você tem que colocar ele na geladeira, colocar num frascozinho escuro, porque senão ele oxida. E outro detalhe também, né, onde comprar essas sementes, né? Porque é bom acho que comprar em loja de ração de animais, né? De passarinho, assim, que eu acho que aí não tem agrotóxico, né? Porque se comprar em outro lugar, fica meio que duvidoso, né? Não sei. Já me falaram isso. Ah, interessante. Mas é para ficar mais prático, a gente pode comprar ele já sem a casca, né? Dá muito trabalho tirar a casca. É, verdade. Obrigada, querida. E a gente ainda tem o óleo, né, gente? Mas aí tem que ser uma extração, como você falou, Elane, é uma extração que a gente tem que ter, né, saber se aquela semente ela tem procedência, né, orgânica. Alguém mais? A gente pode terminar o nosso trabalho, nosso encontro? Eu só tenho a agradecer. Foi uma aula maravilhosa. Tá bom, Isabela? Muito obrigada. Obrigada, Rose. Muito bom mesmo. Com Deus. Ai, que lindo, girassol. Tá bom. Gratidão, Gente, Isabela. Foi muito boa a sua aula. ô, Gratidão. Mari, obrigada, Mari querida.